Curitiba. Curitiba sempre foi laboratório, até de grandes produtos, porque é uma cidade diferenciada. Mas já em Milênio tinha conceitos de administração, aquilo que nós falamos o porquê, que eu no início da conversa aqui eu falava assim, por que você fez esse ato? Por que fez aquilo? Já Milleri disse que, com outras palavras, mas é o seguinte, algumas coisas se tornam guetos porque nós abandonamos o poder público. Então a gente tem que ir lá usar aquilo para fazer, não ser um gueto. Então, assim, uma pedreira abandonada se torna um lugar de depósito e descarte, ou de corpos ou de carros velhos. Né? O Parque Birigui, de Curitiba, era um charco, né? Que poderia ser um lugar para descarte de lixo. Então, eu gostava dos conceitos de assim, como a gente enfrentar o urbanismo com criatividade. Então, os conceitos de criatividade na gestão pública, né? E ele construiu espaço. E como enfrentar de forma criativa outros problemas de transporte coletivo de massa, tal, ou programas sociais, né? que ele criou. Então, assim, eu me inspirei um pouco nele como grande formador de opinião, de idealizador na área da administração pública. A formação também de não ser um cara que está sempre procurando o novo e ter nascido dentro do setor da construção civil, né, apesar de não ter feito arquitetura, mas eu gosto de criar. Né? Quem conviveu comigo na prefeitura, o Fernandinho, a Heloísa, os engenheiros sabem muito bem que eu dava meu boteco, conversava bastante, né? Conversava de igual para igual, porque eu gostava disso, eu gosto do criar. Né? Eu acho que o administrador tem que ter uma formação multidisciplinar, ele tem que conhecer um pouco de cada área para ele poder interagir na busca desse diálogo para construir uma transformação. Eu acho que... E depois, ler muito. Não dá você ser alguém sem você interagir com o conhecimento, né? Nós somos um computador que precisa ser armazenar. Tem que ter uma boa memória, né, para trabalhar, mas eu tenho que armazenar algo de informação, senão eu não gerencio nada, eu sou um vazio. Sim, uma grande sala vazia. Uma grande sala vazia, né? E aí, a viagem, para mim, sempre foi uma viagem de lazer, mas de observação. Eu não entro num lugar, numa cidade brasileira, em qualquer lugar, que eu não consiga enxergar um lixo descartado ali, um problema de um homem de rua lá, entender por que existe, Então, assim, então tem cidades que foram exemplos, né, que você tem exemplos de qualquer lugar. Agora, é uma questão de não pode ser um copia e cola. Não existe essa possibilidade, porque espaço, tempo e energia. Teoria da relatividade de Einstein, né? Tempo diferenciado, local diferenciado e energia diferenciada. Isso influencia nesse processo. Adaptar aquela ideia ou não, ou descartar aquela ideia como uma coisa que você está tentando pensar. Muitas das coisas que eu fiz, eu às vezes ia 20 anos atrás. Elas levaram um tempo para eu adaptá-las a um novo momento, porque não era o momento para aquilo. É muito legal conversar com o Mourão por conta dessa bagagem cultural, e eu fico aqui viajando, lembrando de alguns livros. E a gente viveu nesses 2 anos de pandemia umas realidades totalmente utópicas, e aí eu posso falar de Admirável Mundo Novo.